Novamente. Bom, pessoal, vamos começar novamente aqui a nossa quarta-feira do atendimento fraterno de apoio ao dependente químico, com a nossa palestra, hoje recebendo essa figura maravilhosa que é o nosso João Batista, com uma palestra fantástica hoje, falando sobre tratamento, né, e o trabalho, e vai ser uma palestra, como sempre, muito boa. Eu quero que vocês aproveitem bem. Antes, porém, nós vamos fechar os olhos, vamos fazer a nossa prece inicial, para começar bem, né, a nossa palestra. Senhor Jesus, que toda essa palestra, todos os esclarecimentos que serão dados na noite de hoje, sejam esclarecedores e que calem fundo em nossas almas e que consigam realmente, através do aprofundamento da doutrina espírita, mudar as nossas vidas, fazer a nossa reforma moral, fazer com que nós pensemos mais no nosso ser, dando mais importância a esse nosso ser profundo e ressignifiquemos os nossos problemas diários, nos tornando pessoas melhores. Que assim seja. Eita, que ele agora botou para que se eu tivesse 2 metros de altura. Gente, muito boa noite. É uma alegria novamente estar aqui na quarta-feira com vocês. E enquanto vocês me aceitarem por aqui, eu venho com muita alegria, com muita boa vontade e com muita vontade de aprender junto com vocês, porque eu acho que o nosso destino é esse, o nosso caminho é esse, é aprender juntos. Ninguém sabe tudo e nem ninguém deixa de saber nada. Eu estava preparando esse material hoje e me deu vontade de falar sobre o tratamento e o trabalho como caminho de libertação. E uma das coisas que eu me lembrei quando eu estava preparando esse material foi que na cidade de Cafarnaum, há uns 2000 anos atrás, na casa de Pedro, um dia Jesus estava lá, Jesus já tinha toda a fama, né, de Messias, ele já era reconhecido pela população da Galileia, e ele estava lá em casa de Pedro e a casa estava repleta, dentro e fora de pessoas. Tanto que não podia entrar nem sair ninguém, de tanta gente que tinha em casa de Pedro. E em algum momento naquela noite, eles descem por uma abertura que tinha no teto, um paralítico. Desce ele na corda, na caminha dele amarrada, e quando ele chega lá, ele começa a escutar Jesus falando daquelas maravilhas que ele falava, comentando, ensinando, mostrando a transformação que a gente pode fazer íntima na gente próprio. E em algum momento, Jesus, captando os pensamentos daquelas pessoas que estavam lá, porque a gente vai achar nos evangelhos uma frase que eu gosto muito de repetir, que diz assim: Jesus sabia o que ia no coração dos homens. Ele tinha a perfeita percepção de tudo que estava acontecendo ao redor dele, porque o Espírito puro que aportou à terra tinha toda a sensibilidade anímica, que não era nem mediúnica, de trabalhar e de sentir o que vai no coração dos homens, captar os pensamentos. E em algum momento, lá no fundo da casa de Pedro, alguém ou algumas pessoas, talvez até, pensaram que ele não podia fazer aquilo que ele estava fazendo, que aquilo ali que ele estava fazendo, perdoar os pecados, aquilo ali só Deus podia fazer. E aí Jesus olha e diz, do nada, como quem não sabe o que está acontecendo, e as pessoas até estranharam. E o que vocês acham que é mais difícil? Perdoar os pecados ou dizer para esse aqui, esse aleijado, levanta e anda? Aí o pessoal parou de falar, né? Porque aí ele desafiou. E no que ele desafiou, o pessoal começou a dizer, rapaz, esse cara está dizendo alguma coisa aí que a gente vai ver o que é que vai acontecer. E aí o que é que acontece? Ele olha nos olhos do paralítico e diz, Natanael, tu crês que eu te posso curar? Aí o paralítico se espanta, porque ele nunca tinha falado com Jesus, e ele pergunta, tu me conheces, Senhor? Aí Jesus olha para ele e diz, Natanael ben Elias, tu crês que eu te possa curar? Aí ele diz, eu creio, Senhor. E aí Jesus olha para ele com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e diz, pois para que todos saibam que em nome do meu Pai eu posso fazer as maravilhas aqui na terra,
levanta, Natanael, pega teu leito e anda. E aí naquele momento, olho no olho, fechando aquela conexão fluídica, o Natanael começa a sentir o corpo trepidar, começa a sentir tremular, começa a sentir uma energia dentro dele que ele não possuía antes. E de repente ele levanta. E naquele processo que ele levanta, todo mundo se espanta, porque todo mundo conhecia aquele cara. Fazia anos que ele tinha nascido e tinha ficado daquela forma. E aí ele pega o leito dele e Jesus diz: vai, Natanael, e não peques mais, para que não te aconteça isso ou pior. E aí ele segue cantando alegre, louvando, falando o nome de Jesus, louvando a Deus, e todos que estavam naquele local começam a perceber a capacidade de transformação que aquele homem veio trazer na terra. A capacidade de trabalho que aquele homem veio fazer na terra. E eu digo mais, a capacidade de tratamento que aquele homem veio fazer na terra. Isso que Jesus fez foi um milagre? E aí a gente pode dizer sim, porque para mim é impossível fazer o que ele fez. Para mim foi um milagre. O que ele fez foi tratamento. E aí eu, de minha opinião, sem querer representar a verdade, acredito que sim. Acredito que tenha sido um tratamento. Por que foi tratamento? Porque tratamento é a ação ou o efeito de tratar-se. Tratar a si próprio. O que Jesus fez naquele momento foi entregar ao Natanael ben Elias a força, a capacidade, a energia para que ele curasse a si próprio. Tratamento é a ação ou o efeito de tratar-se. Eu fui buscar outra definição na internet e achei um negócio bem legal, que diz assim: é o conjunto de meios de qualquer tipo, sejam higiênicos, farmacológicos, cirúrgicos ou físicos, cuja finalidade é a cura ou alívio de enfermidade ou sintomas após a elaboração de um diagnóstico. E eu achei muito interessante como essa definição de tratamento, ela é materialista. É o conjunto de meios higiênicos, farmacológicos, cirúrgicos ou físicos. Em momento algum se fala espiritual, em momento algum se fala fluídico, em momento algum se fala psíquico, em momento algum se fala daquilo que nós trabalhamos dentro de nós. Por que será? A maioria das pessoas não aceita o tratamento espiritual. E talvez, por isso, em alguns momentos nos evangelhos, se eu não me engano são 3 momentos nos evangelhos, nós vamos encontrar a seguinte expressão: e Jesus, chegando em tal cidade, e ele diz o nome da cidade, curou muitos. E aí eu sempre tive a pulga atrás da orelha com esse muitos. Eu nunca gostei desse muitos, eu nunca entendi por que muitos. Pô, Jesus podia curar todo mundo, por que ele só curou muitos? E aí, com o tempo, com o estudo, com oportunidades como essa que nós estamos tendo aqui de dividir conhecimento entre nós, eu entendi que o muitos era porque nem todos estavam com a sintonia no momento, nem todos tinham o desejo, nem todos tinham a vontade firme de se tratar. Nem todos tinham isso dentro de si. E aí eu comecei a entender que tratamento não é simplesmente um processo. Tratamento é escolha. Tratamento é escolha de cada um. Tratamento é um ato ou efeito de escolher o que eu vou fazer por mim. E aí nem todos tinham essa escolha em seu coração. Quando a gente lembra Jesus nos evangelhos, o que é que ele dizia? Tu crês que eu te possa curar? Tu acreditas que eu posso fazer isso por ti? O que tu queres que eu te faça? Ele sempre colocava a pessoa em primeiro lugar. Ele sempre colocava a escolha individual da pessoa em primeiro lugar. Então, o que é que Jesus dizia? Gente, quem se trata é você. Eu sou somente um facilitador. E ainda hoje, nos tratamentos que nós possamos visualizar,
nos tratamentos que nós possamos vivenciar nesse nosso mundinho de provas e expiações, quem se trata somos nós. E é tão interessante que se a gente parar para observar o tratamento que nós pudermos escolher, o tratamento que nós nos decidirmos a abraçar, aquele tratamento embasado na nossa crença, na nossa vontade, na nossa fé, esse tratamento será bem sucedido. Agora, se nós não tivermos essa força de vontade dentro de nós, Jesus pode descer aqui e a gente vai ser um daqueles muitos que não foi curado quando ele passou. Há um pouco de tempo atrás, eu recebi uma ligação lá no consultório, e é muito interessante, porque foi uma moça que ligou para mim, que o marido dela estava com problema de viciação química, viciado em drogas. E aí ela contou a história, estava chorando e tal, e eu fiz uma simples pergunta, eu disse, ele deseja se tratar? Ela disse, não. Eu disse, então não adianta. Porque não adianta. Apenas acontece aquilo que nós nos permitimos. Apenas acontece aquilo que nós desejamos. Então, se nós não desejamos... Vaguinho disse aqui uma coisa muito legal. A nossa mente molda a nossa realidade. Tenho, que ele apenas desencarnou, não desapareceu do universo. Tenho um grande amigo que ele dizia, o mundo é mental. E o mundo é mental. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, ele acontece. E aí o que é que aconteceu? Eu disse, não vou pegar o caso dele para tratamento. Perfeito. Quando foi no outro dia, liga o irmão do cara para mim. João, eu sou irmão do fulano, não sei o que, fala com você que eu estou lembrado. João, eu sou daqui do Rio de Janeiro, eu sou médico, eu sei o que a hipnoterapia pode fazer, eu estou pedindo para você atender ele. Eu digo, amigão, ele não quer. Ele não quer, não adianta. Se ele não quer, a coisa não funciona. Eu não vou gastar nem meu tempo, nem seu dinheiro. Não adianta. Aí ele fez, não, mas faça o seguinte, quem vai pagar o tratamento sou eu. Eu estou pedindo para você atender. Pode ser que com o tratamento ele queira. Vai, vem. Mas para me livrar do que por esperança que a coisa fosse funcionar, eu digo, tá certo, eu vou atender. Beleza, agendei o atendimento. Primeira semana, primeiro dia que esse camarada chega lá, ele chega sob efeito de droga. Ele chega lá, eu falando, ele estava já arriando. Eu digo, amigão, vai para casa. A esposa estava junto, eu digo, você está vendo que eu não tenho condição de tratar ele. Quando for na próxima semana, você retorna. E peça para ele deixar de tomar a droga, pelo menos no dia do tratamento. Não tenho nada contra ele se drogar. Não tenho nada contra a vida de ninguém. Mas, pelo menos no dia, que ele não tome. Tá certo. Voltou-se. Quando foi na outra semana, ele estava lá. Realmente, no dia, ele não tinha tomado. Só que o que é que aconteceu? Quando a gente consome uma coisa com muita frequência, quando a gente consome uma coisa todo dia, às vezes até várias vezes por dia, o efeito daquilo ainda fica em nosso organismo por pelo menos umas 72 horas. E era o que estava acontecendo. Então, aconteceram uns fatos muito interessantes. Eu sei que, na verdade, não aconteceu o tratamento. Porque ele fingiu umas determinadas situações lá, e eu identifiquei e falei com a esposa, digo, ó, não dá, não adianta. Aí eu olhei para ele com muita seriedade, porque eu sou muito tranquilo para falar as coisas, tanto lá quanto aqui, como em qualquer canto. Eu disse, amigão, é o seguinte, você quer se tratar? Ele fez, quero. O que é que isso representa para você? Não é minha felicidade, minha família. Eu digo, o que sua família representa para você? Não é tudo na minha vida. Eu digo, sua esposa. É tudo na minha vida. Eu digo, beleza, então faça o seguinte, de hoje até a próxima quinta-feira, não fume. Simples. Mas é muito difícil. Eu digo, você acha que a vida é fácil? Mas é muito sacrificoso. Eu digo, você acha que fazer uma faculdade feito você quer, arranjar uma profissão boa, viver da vida, sustentar sua esposa, ganhar a sua vida, você acha que isso é fácil? Ou existe sacrifício? Ele fez, não é. Então... Aí eu comecei, falei, descasquei bem uma meia hora lá. Beleza. Resultado da história, o camarada foi, na terceira semana, a gente conseguiu fazer a primeira sessão. Foi uma maravilha. Ele passou a semana sem fumar. Eu digo, pô, que massa, consegui, velho. Fizemos o tratamento. Primeira sessão. Beleza. Fui lá no processo, tal, não sei o quê. Depois do primeiro tratamento, ela me relatou, depois de uma semana, que ele estava uma semana sem fumar. Digo, ótimo, vamos acompanhar. 15 dias sem fumar. Ótimo, coisa linda, maravilhosa.
20 e poucos dias sem fumar. Eu digo, pô, massa, velho. Talvez ele tenha querido mesmo, né? E talvez ele tenha conseguido vencer aquele processo. Aí aconteceu do irmão dele vir de férias do Rio de Janeiro. E quando chegou lá, ele deve ter começado uma discussão entre eles e o jovem ficou com raiva do irmão. Vale lembrar que, quando a gente fez o processo, a gente descobriu que o motivo dele ter iniciado a fumar, o motivo que levou ele a fumar, foi raiva do pai. Porque o pai abandonou a casa. E ele, com raiva do pai, entrou no fumo para desgostar, para fazer raiva, para desopilar, para qualquer coisa. Mas foi por raiva do pai. Resumindo a história, 20 anos depois, chega o irmão mais velho, figura paterna, ele espelha o pai no irmão, o irmão faz uma raiva, ele sente raiva, volta a fumar. Não queria. Ele simplesmente teve o efeito, mas ele não queria se tratar. Tratamento é escolha, gente. Tratamento é atitude mental. Principalmente tratamento de dependência. Esse camarada, só para vocês terem ideia, ele já tinha feito tratamento químico 2 vezes, já tinha ficado internado, já tinha feito tratamento psiquiátrico. Nenhum tratamento que ele fez, se ele não quiser, a coisa não funciona. Pode vir Jesus aqui e dizer, olha, deixa isso aí, ele vai ser um dos muitos que não foram curados. Por que tratamento é escolha? Porque como tudo na nossa vida é mental, quando nós estamos com a atitude mental correta, nós escolhemos e nos comprometemos, porque a atitude mental é comprometimento. Tratamento é comprometimento. E comprometimento, gente, é trabalho. Então, tratamento coerente, comprometimento gera trabalho. E a gente tem uma ideia muito ruim e muito errada de pensar que trabalho é só aquilo que eu faço para ganhar o salário no final do mês. Não. Esse trabalho é atividade produtiva que eu faço para ganhar uma remuneração. É necessário, João? Muito, porque senão a gente não vive. Além desse trabalho ser necessário para nos dar sustento, ele nos tira de uma coisa muito ruim, que a maioria de nós acha ótimo, mas que é péssimo, chamada ociosidade. A ociosidade física e também a ociosidade mental são duas das piores coisas que a gente, como pessoas, como espíritos que somos, podemos enfrentar. Logo quando eu cheguei, que me sentei ali atrás, Vaguinho estava falando sobre influência espiritual. A ociosidade é a maior ferramenta para a influência espiritual que a gente já viu. E que a gente vai continuar vendo. Por quê? Porque enquanto eu estou lá, deitado em berço esplêndido, assistindo o filme, vendo a série ou dormindo o tempo todo, eu estou deixando a minha mente, o meu espírito aberto para receber ideias e sugestões negativas. Ideias e sugestões deletérias. E ninguém pense que o espírito que queira me preocupar, ele vai chegar e vai chegar logo com uma ideia assim, ó, João, te suicida, porque ele sabe que eu não vou aceitar. Mas ele vai pensar assim, rapaz, o dia hoje está tão bom, fica em casa, deita no sofá, aproveita, abre a porta, liga a televisão e fica aí. E aquilo vai crescendo dentro de mim, aquela vontade vai crescendo, daqui a pouco ele começa a dizer, rapaz, está quente, vamos tomar uma? E eu digo, eita, tem cerveja na geladeira. E eu vou lá e pego uma cerveja, e tomo uma, tomo duas, tomo três, tomo 10, e eu passo a fazer isso todos os dias. E todos os dias viram todos os meses, e todos os meses viram todos os anos, e de repente eu me vejo sozinho em uma casa, perdi meu emprego, perdi minha família, e não sei porquê. E isso eu estou falando só da questão alcoólica, não estou falando de outra coisa. Podem ter outras coisas? Podem. De repente o camarada tem interesses sexuais, reprimidos ou não, e aí quando ele está lá naquela ociosidade dele, o espírito chega para ele, sabendo da fraqueza dele, porque, gente, os espíritos obsessores que nos circundam, eles conhecem todas as nossas fraquezas, muito melhor do que nós. Então ele olha para aquele camarada, Joãozinho está lá sentado sem fazer nada, e ele diz, Joãozinho, te masturba, cara, é tão bom, aproveita, está sozinho. Aí Joãozinho vai lá e se masturba. E depois Joãozinho se masturba de novo. E depois ele quer mais. Aí daqui a pouco não basta se masturbar, Joãozinho tem uma esposa, mas de repente ele está insatisfeito, e aquele camarada fala, rapaz, busca uma coisa nova lá fora, tu é fechadura, tu vai ficar numa coisa só,
E aí Joãozinho vai e começa a ceder a todos aqueles impulsos, e daqui a pouco Joãozinho acaba com o casamento dele, está fisicamente desgastado, o emprego está por um fio, e Joãozinho não sabe por quê. Influência espiritual. Ociosidade mental, falta de trabalho, falta de atitude mental. Existem 4 atitudes que a gente pode ter na nossa mente para a gente aceitar uma ideia. Essas atitudes são: a primeira, não gosto e não quero. Essa já morreu, você nunca vai aceitar aquilo ali. A segunda, não sei, talvez dê certo. Não vai dar nunca, porque onde tem talvez, não funciona. A terceira é, gostei, vou ver se dá certo. Não dá, porque aquilo que você diz que vai tentar, você não consegue. E a quarta e única que funciona é, gostei, sei que vai funcionar. Então, quando você entra com essa atitude mental, em qualquer tratamento que se tenha, pode ser na casa espírita, na casa católica, no centro de macumba, pode ser no psiquiatra, no psicólogo, no psicanalista, no hipnoterapeuta, pode ser em qualquer canto. Quando você entra com essa atitude mental, gostei e sei que vai funcionar, você tem comprometimento e você está naqueles que Jesus chegava e dizia: queres que eu te faça o quê? E você diz, me cura, Senhor. E Ele cura. Simplesmente isso. Não existe outra atitude mental que vá modificar a nossa vida. Apenas aquela onde nós queremos. E essa atitude mental nos leva a fazer o outro tipo de trabalho que, na verdade, é o mais importante, que é o trabalho interno. O trabalho externo me dá subsistência, me dá dinheiro e salário no final do mês para eu viver. Mas o trabalho interno é aquele que me dá processos e ocupações para minha transformação e renovação íntimas. E apenas eu posso fazer esse trabalho interno. Apenas eu tenho condições de me transformar e de me observar o que eu preciso mudar. E com a atitude mental correta, fazer essas modificações dentro de mim. Isso tem que ser na casa espírita, João? Não. Pode ser em qualquer casa religiosa. Na verdade, se a gente fosse forte o suficiente, podia ser até sem ser na casa religiosa. Mas por que a gente precisa da casa religiosa? Porque, eu não sei vocês, mas pelo menos eu, aqui é minha bengala. Aqui é onde eu me apoio. Aqui é onde eu ganho forças, aqui é onde eu posso dividir meus problemas, eu posso aprender. Aqui é onde eu posso chegar e comentar, gente, eu estou com esse problema, estou assim, assim, assado, estou com essa dúvida, o que é que a gente pode fazer? E vem ideias, vem apoio, vem amparo. A casa espírita, especialmente, não é porque eu sou espírita não, mas vou puxar a sardinha para o espiritismo, tá? Vocês me desculpam, né? A casa espírita, principalmente, porque ela faz coisas que outras casas não fazem. Independente de outras casas, dos trabalhos que eles têm, e hoje, inclusive, eu estava conversando com um amigo que é protestante, e fiquei encantado com um trabalho que ele me disse que eles fazem na igreja deles. Ele chamou de trilhar veredas antigas. A gente conversando, ele me dizendo o que é que ele fazia, o que é que eles faziam lá, eu disse, amigão, isso é hipnoterapia, só que com outro nome. Maravilha, cara, eles estão mudando os aspectos, estão crescendo, estão começando a buscar coisas novas e isso funciona. A casa espírita já fazia isso. A casa espírita já chega, já dá momentos como esse de estudo, já dá momentos de palestra, que fazem o quê? Fazem a gente pensar, gente. A gente não vem aqui simplesmente para esquentar a cadeira. A gente não vem aqui para ficar agasalhado, ficar bonitinho, porque o ar-condicionado está ligado. Não, a gente vem aqui para escutar coisas que vão fazer a gente pensar. E aí eu digo a vocês, se vocês não estão pensando, porque eu pelo menos penso quando eu estou aqui, quando eu estou em outras casas, quando eu estou trabalhando aqui, se a gente não está pensando na casa espírita, é bom avaliar o que é que a gente está fazendo na casa espírita. Porque a função da casa espírita, uma delas é ser escola. E na escola a gente pensa, a gente avalia, a gente observa o que é que nós estamos fazendo no mundo e o que é que o mundo está fazendo conosco. A gente observa qual é o nosso papel, qual é o nosso desejo, qual é o nosso objetivo e o que é que a gente está fazendo para chegar lá. A casa espírita precisa fazer isso. Ninguém pense que casa espírita é só lugar para tomar passe e ter reunião mediúnica, porque se fosse não adiantava ter encarnado aqui. Só precisava dos desencarnados. A casa espírita é o local onde a gente vem adquirir conhecimento para se transformar.
para se transformar através do trabalho íntimo. E esse conhecimento chega através de palestras, através de estudos, ampliando os nossos conhecimentos, sedimentando as nossas ideias. Muitas vezes a gente chega aqui com uma dúvida. Acontece muito isso, eu acho que Vaguinho já passou por muitas dessas situações também. Às vezes a gente chega aqui na frente para dar uma palestra e a gente começa, fala de alguma coisa. Poxa, eu conheço algumas pessoas aqui, mas não conheço todo mundo. Também não sei como é que é a vida de ninguém aqui. Mas quando a gente termina que desce daqui, a pessoa diz assim, João, aquela palestra foi para mim, cara. Eu digo, que legal, cara, parabéns, vamos agradecer a Jesus. Vamos agradecer a Jesus, porque, na verdade, a gente não faz isso com esse objetivo. A gente não faz palestra direcionada para ninguém, até porque a gente não sabe a vida de ninguém, a gente muito mal sabe a da gente. Mas a gente faz a palestra para transformar o ser humano. E o ser humano se identifica com muita coisa. E é isso que esses estudos nos fazem. Nós aprendemos e ensinamos, dividimos vivências. Porque dividir vivência, gente, é uma das melhores maneiras de ensinar. Alguém, um barbudo, há 2000 anos atrás, ele dividia vivências com as pessoas e a turma deu o nome de parábolas. Beleza. É um nome tão bom quanto qualquer outro, mas era uma história que ele contava e a pessoa se identificava com aquela história. Hoje nós podemos fazer isso, aqui, nesses momentos. A Casa Espírita ela tem os atendimentos fluidoterápicos. Os meninos aqui no Chico têm um trabalho excepcional de atendimento fluidoterápico. Tem atendimento fraterno. E muitas vezes a gente não sabe nem para que é atendimento fraterno, né? Atendimento fraterno é para a gente ser escutado, botar para fora aquilo que está doendo aqui dentro, aquilo que a gente não aguenta, que ninguém pode escutar, que a gente tem vergonha de falar, até para Deus, nas nossas preces. A gente pode chegar no atendimento fraterno e conversar. Colocar aquilo ali para fora, porque o comprometimento do atendimento fraterno é muito forte. Tenha certeza que nada que for comentado ali vai sair daquela sala. Tenha certeza que ali, naquele momento, a pessoa que está lhe atendendo, que aqui eu acho que quem faz é Dejan, a maioria das vezes, a pessoa que está lhe atendendo vai estar amparado pela espiritualidade mais equilibrada que tiver nessa casa. Vai estar preparado para te dar bons conselhos, te dar boas orientações, te esclarecer, tirar teus medos, tirar tuas dúvidas. Ele vai estar preparado realmente para orientar o que você pode fazer. Por que pode, João? Porque só quem sabe se deve ou não é você. Gente, a gente tem que aprender uma coisa. A pessoa que fala para mim o que eu devo fazer não sabe o que está falando. Porque ninguém vive a minha vida, ninguém sente as minhas dores, ninguém conhece os meus problemas, ninguém conhece os meus anseios, ninguém sabe das minhas angústias. Então ninguém tem capacidade plena para dizer, João, a melhor saída para você é essa. Não tem. Agora a pessoa pode dizer assim, João, diante de tudo que você está passando, cara, a gente pode fazer isso, isso e isso, você pode fazer assim, assim, você pode ter esse esquema, ou simplesmente você pode não fazer nada. E aí você escolhe. Agora, um dos grandes problemas que a gente enfrenta na vida é que a gente gosta de botar a responsabilidade da vida da gente na mão dos outros. Quantas pessoas não chegaram... É interessante. Eu me lembro desse fato que foi muito marcante para mim. Uma moça ligou para mim, aí disse, o senhor pode me ajudar no meu problema? Eu disse, qual é o seu problema? Eu disse, o senhor pode resolver um dilema na minha vida? Eu disse, não. E digo mais, se alguém disser que pode, é mentira, porque ninguém tem o direito de resolver dilemas da sua vida. Agora, eu posso lhe colocar frente a frente com você mesmo e você tomar a decisão mais acertada. Aí ela aceitou. E tomou a decisão. E foi a mais acertada. Mas isso para mim foi muito interessante, porque é o exemplo prático do que eu estou falando aqui. Eu tenho certeza que vocês conhecem também pessoas que dizem assim, fulana, eu estou com tal problema, rapaz, o que é que tu acha que eu devo fazer? Naquele momento ela está dizendo assim, me diz o que é que eu devo fazer, porque se eu fizer a culpa é tua, não é minha. Eu me livro. Mulher que tem problema com o marido que tem problema com a mulher chega para a amiga e diz assim, rapaz, eu estou sofrendo isso, não sei o que, ele é abusivo, ele me bate, ele faz isso, ele não faz aquilo. Doida para outra dizer, mulher, deixa esse homem, está fazendo o que aí ainda? Para ela tomar coragem e fazer. Porque ela não tem a coragem de fazer isso sozinha. Porque ela não quer a responsabilidade de fazer isso sozinha. E aí a gente entrega a nossa vida na mão dos outros. E na casa espírita, pelo menos na casa espírita, bem direcionada, bem orientada por Jesus e Kardec, isso não acontece. Vai ter casa espiritualista que o camarada vai dizer, olha, os espíritos estão dizendo para você fazer assim, meu filho. E o camarada vai e faz se quiser.
Mas aí é uma escolha dele, porque ele escolhe para onde ele vai. Casa espiritualista tem um bocado. Casa séria, bem direcionada, a gente precisa escolher a dedo, tá bom? Então, o tratamento espiritual, o atendimento fraterno, o tratamento espiritual que vem depois desse atendimento fraterno, ele vai transformar a vida. Não é a sua, não. É a do espírito que está lhe obsedando. É a do espírito que está lhe perseguindo, porque o tratamento espiritual é para ele. É para ajudar aquele espírito. É para aliviar o sofrimento dele. Aí, por consequência, o seu também é aliviado. E quando o seu sofrimento também é aliviado, você está livre para escolher. Se você quer continuar fazendo aquelas mesmas besteiras, ou se você quer transformar a sua vida. Jesus vem falar para a gente, quando ele fala do exemplo dos espíritos que moravam na casa. E depois de varrida e arrumada a casa, vem mais 7 espíritos e habitam aquela casa. Pior do que estava antes. Que casa é essa? É a casa mental. Se eu faço um tratamento espiritual na casa espírita, na casa católica, onde quer que seja, eu faço um tratamento espiritual e aquele tratamento espiritual elimina aquela obsessão, vamos usar uma coisa que está muito em moda hoje em dia, aquela obsessão que está em cima de mim, aquele espírito que está me perseguindo, ele é resgatado, ele é auxiliado, ele é transformado, e eu não mudo o meu comportamento, daqui a pouco vem outro. E piora. E vem outro. E vem outro. Porque a fonte não está fora de mim, a fonte sou eu. Enquanto eu não tiver forças para transformar a minha vida, enquanto eu não fizer a escolha do meu tratamento, eu continuo sofrendo. Na casa espírita a gente aprende que passe é uma coisa mágica, né? Passe na casa espírita cura dor de cabeça, cura dor de barriga, cura obsessão, faz um bocado de coisa. Não, gente, passe não faz nada disso. Quem faz isso é você. Porque você recebe a energia para poder transformar aquela energia de conformidade com o que você queira. Com o que você precise, com o que você acredite. O passe é simplesmente isso, é uma energia. A energia que você recebe, ela transforma a sua vida, se você quiser. Se não, vai continuar tudo a mesma coisa. Amanhã é igual a hoje, depois de amanhã é igual a amanhã, e a gente vai continuando simplesmente nesse processo. Por quê? Porque quando nós não temos o comprometimento, quando nós não temos a atitude mental correta, quando nós não escolhemos realmente um tratamento, nada que nós fizermos vai se transformar em realidade, porque nós não estamos cumprindo a nossa parte. Esse tratamento possa ser, inclusive, eu não gosto muito de falar nisso não, mas é uma verdade. Esse tratamento possa ser, inclusive, tratamento médico. Vocês já ouviram dizer uma coisinha chamada placebo, por exemplo? Todo mundo sabe o que é placebo? Placebo é aquelas pílulazinhas de açúcar. A caixinha de comprimido que vem cheia d'água, o frasquinho que vem cheio de água, o comprimidinho que é de farinha. E o que é que acontece com o placebo? A pessoa toma o placebo, acreditando que vai ser curada, e é curada. Enquanto que outra pessoa que toma o medicamento mais caro, trazido lá da NASA, dos Estados Unidos, foi o médico de Nova York que mandou, o cara gastou 5 mil contos num tubo de remédio, toma e continua com a mesma coisa. É o quê? Atitude mental. É crença, é fé. É o que Jesus dizia. O que tu queres que eu te faça? Que eu fique bom, Senhor. Então tu vai ficar bom. Tu acreditas que eu posso te curar? Acredito, Senhor. Então tu vai ficar bom. Atitude mental. Quando nós entramos em qualquer tratamento, inclusive o tratamento químico, inclusive o tratamento médico, inclusive o tratamento fisiológico, quando nós entramos derrotados, nós saímos derrotados. Simplesmente isso. O mundo é mental. Aquilo que nós acreditamos acontece. E existe uma coisa chamada regra da mente. E a segunda ou terceira regra da mente, eu não me lembro mais agora, da ordem certinha, diz assim: aquilo que a mente espera que aconteça, acontece. Aquilo que a mente espera que aconteça, acontece. Ou seja, se eu espero que amanhã, quando eu me acordar, eu vou ter um dia horrível, simplesmente porque eu vou ter que acordar mais cedo, amanhã meu dia vai ser triste, vai ser péssimo.
Se eu espero que quando o Tiago chegar para me visitar lá em casa, a visita dele vai ser ótima, vai ser maravilhosa, por mais que Tiago fale besteira, para mim vai ser maravilhoso, porque eu estou com essa atitude mental de querer coisa boa. Se eu espero que a minha vida seja uma vida feliz, eu posso até quebrar o dedão quando eu cair daqui, mas eu vou quebrar o dedão e vou rir, porque a minha vida vai ser feliz. É mais ou menos o que o pessoal do Segredo, há uns 15 anos atrás, queria dizer. Só que eles só levaram isso por dinheiro. Esqueceram de dizer que funciona para as outras coisas também. Aquilo onde nós... Jesus dizia isso de uma forma perfeita e a gente não entende. Gente, a gente precisa estudar Jesus. A gente precisa estudar os evangelhos. Jesus dizia assim, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o meu coração está no mau humor, na angústia, na tristeza, na raiva, no pessimismo, o meu tesouro vai estar lá e é só isso que eu vou ter para dar. Agora, se o meu coração está na boa-aventurança, está no otimismo, está observando as coisas boas da vida, é ali que vai estar o meu coração. Simplesmente isso. Não existe tratamento que funcione se você não tiver o trabalho, o comprometimento e a atitude mental correta para que você possa fazer ele funcionar. Simplesmente isso. É interessante quando a gente observa a colocação de Jesus. Jesus com Natanael ben Elias, ele chegou e disse, vai e não peques mais, para que não te aconteça isso ou pior. Quando Jesus diz assim, não peques mais, o que é que ele está dizendo para Natanael? Ele está dizendo, em outras palavras, assim, não faz besteira, não continua fazendo o que tu vinhas fazendo até agora, não continua no mesmo caminho. E o que é isso? Gente, é escolha. A gente segue por um caminho que a gente quer. Ninguém me forçou a vir aqui hoje, quarta-feira, de 8 horas da noite, vim dar palestra. Eu vim porque quis. Ninguém está me pagando para eu vir para cá, eu vim porque quis. Ninguém forçou vocês a virem para cá, vocês vieram porque quiseram. Então nós seguimos pelo caminho que nós queremos, que nós desejamos, aquele com o qual nós sintonizamos. E aí o que é que Jesus dizia? Vai e não peca mais, ou seja, muda a tua sintonia, cara. Muda a tua vontade, muda o que tu deseja fazer. Em outras palavras que eu uso muito lá na clínica, assume a tua vida. Assume a tua vida a partir de hoje. Por que assume a tua vida? Aí alguém diz assim, mas João, alguém está vivendo a minha vida? Não. Nós estamos vivendo a nossa vida, mas muitas vezes nós deixamos a nossa vida na mão dos outros. O que é que tu acha que eu devo fazer? Diz para mim o que é que eu devo achar. Rapaz, eu estou pensando em fazer isso. O que é que tu faria no meu lugar? Assuma a sua vida. Era isso que Jesus dizia. Vai e não pecas mais. Assuma a sua vida. Assuma a responsabilidade pelas besteiras que faz. Assuma a responsabilidade pelos problemas que tem, porque os problemas não são de ninguém, são nossos. E quando nós assumimos a responsabilidade pelos nossos problemas, nós assumimos também a responsabilidade de sair deles. E não esperar que ninguém venha me salvar. Assuma, sim, o comprometimento de entender a si próprio. Assuma a capacidade de escolher o caminho que você vai seguir. E nesse processo de escolher, saber que existem duas oportunidades ali na frente, sucesso ou fracasso. E se for sucesso, massa. Se for fracasso, volta e começa de novo. Assuma a sua vida. Aceite. Aceite. Aceitação, gente. O primeiro móvel para que a gente busque qualquer tratamento para os nossos problemas é aceitação. Ninguém vai buscar um tratamento para dependências se não se aceitar como dependente. Eu tenho um problema de álcool sério na minha família, mas a pessoa não se aceita como dependente do álcool. Então não vai buscar nunca um tratamento. E nem aceita quando a gente fala. Nem aceita quando a gente indica. Eu um dia esqueci
um livro sobre esse problema na casa da pessoa. Quando foi uns 4 meses depois que eu fui lá de novo, eu disse, teu livro está aqui, tu esqueceu. Eita, que legal, tu lesse? Não. Não adiantou de nada, eu levei o livro para casa. Quando nós não nos aceitamos com o problema que temos, nós utilizamos a parte da nossa mente que é racional para justificar o nosso erro. Eu bebo porque eu tenho tempo, eu largo do trabalho cedo, aí eu vou tomar uma antes de ir para casa. Eu bebo porque eu acho gostoso, aquilo ali me liberta, rapaz, eu fico mais leve. Não, eu bebo toda vez que eu estou comendo, porque aí é para tirar o gosto, né? E a gente sempre vai negar a nossa dependência com argumentações racionais. No momento que a gente parar e dizer assim, eu bebo porque eu sou dependente e isso está me fazendo mal, a gente para enfrentar o nosso problema. E na maioria das vezes, a gente tem medo de enfrentar o nosso problema. Na maioria das vezes, a gente quer pegar o nosso problema e botar debaixo do tapete, passar por cima dele sem ver, porque aquele problema nos incomoda. E aí o que é que acontece? A gente passa a espelhar o nosso problema nos outros. A gente passa a ver que fulano tem um problema, cicrano tem um problema, beltrano tem um problema, mas eu não, eu sou perfeito. Eu não erro. E quando a gente assume a nossa vida, quando a gente assume as rédeas da nossa vida, a gente assume toda a responsabilidade sobre os nossos problemas, nossas decepções, sobre as besteiras que a gente faz, as dificuldades que a gente enfrenta. E quando a gente assume essa responsabilidade, automaticamente a gente está assumindo também a obrigação, a necessidade de fazer o que for necessário para mudar. E quando nós fazemos o que é necessário para mudar, quando nós tomamos essa situação nas rédeas da nossa vida, quando nós assumimos a nossa vida e decidimos que vamos fazer o que é necessário para mudar, é nesse momento que o tratamento começa a funcionar. É nesse momento que o tratamento, simplesmente, ele começa a funcionar. Quando nós assumimos a nossa vida e essa responsabilidade. Mas assumir a vida da gente não é só ver as coisas ruins, não. Tem muita coisa boa quando a gente assume os méritos das coisas boas que a gente faz, a gente assume as alegrias que a gente gera, a gente assume as amizades que a gente cria, a gente assume tudo aquilo que é bom, felicidades, tudo aquilo que a gente criou de bom também é mérito nosso. O que é que a gente precisa fazer? Continuar trabalhando com o comprometimento e continuar o tratamento com a atitude mental correta para que daqui a algum tempo eu tenha mais méritos do que deméritos. Eu tenha mais alegrias e mais felicidades do que problemas e dificuldades. E de quem que depende isso? De mim. Simplesmente das escolhas que eu faço. Simplesmente das escolhas que a gente faz quando nós resolvemos assumir as nossas vidas. E assumir as nossas vidas, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, olhar no espelho e dizer assim, rapaz, tu é mentiroso, tu tem tal vício, tu é um cara egoísta, tu é orgulhoso, tu é viciado em bebida, tu é viciado em raiva, tu é... Olhar no espelho dói. Olhar no espelho dói, mas é necessário que a gente olhe no nosso espelho. Porque quando nós olhamos para o nosso espelho, a gente vê o que é que o espelho diz para a gente. E o que ele disser para a gente é ali que a gente tem que agir. É naquele ponto que a gente tem que mudar. É muito interessante, as pessoas às vezes procuram a gente, eu tenho certeza que aqui no tratamento espiritual, no atendimento fraterno, faz a mesma coisa. Às vezes as pessoas procuram a clínica ou o centro espírita, e você vê que a pessoa tem uma série de problemas. E você está doido para ajudar aquela pessoa. Mas ela chega e diz assim, o que me incomoda é a minha indecisão. Ou o cara tem uma depressão, tem uma fobia, o cara tem um bocado de coisa ruim, você vê que ele está cansado fisicamente, que ele está fadigado, que ele está com... O que incomoda nele é simplesmente a indecisão dele. Ele assumiu aquilo ali. Quem sou eu para dizer a ele as outras coisas que ele tem que tratar?
Vamos trabalhar aquilo ali, vamos chamar o cara e trabalhar numa reunião, chamar ele para estudar, vamos fazer um tratamento espiritual para que ele possa ter mais força. Vamos trabalhar a autoestima desse camarada para ele poder ter mais vontade, ter mais decisão, para ele poder assumir mais a vida dele. E quanto mais ele engrenar naquele processo de transformação, ele vai começar a ver outras coisas por ele mesmo, eu não preciso avisar. Eu não preciso dizer, porque a partir do momento que ele começa, Einstein diz um negócio muito legal, ele diz que a mente que se abre para o universo nunca mais volta para o mesmo tamanho. É perfeita essa frase. Quando o cara decide tomar as rédeas da vida dele, mesmo que ele comece por uma unha encravada, mas aquela unha encravada é o princípio da transformação dele, eu vou tratar aquela unha encravada. Vou chamar ele para fazer parte dos estudos, vamos aplicar passe naquele camarada para ele elevar as energias, para ver se melhora a autoestima. Vamos chamar ele para um estudo, vamos chamar ele para participar das coisas, para participar ativamente dos trabalhos de uma casa religiosa, para que ele possa se sentir querido, para que ele possa se sentir abraçado, para que ele possa se sentir inserido no grupo, porque, gente, nós precisamos nos sentir inseridos no grupo. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que geram traumas e problemas para as suas vidas, simplesmente porque queriam ser aceitas por um grupo. Gente que começa a fumar porque os amigos todos fumavam, e se ele não fumasse, ele estava fora daquele grupo. Gente que muda seu comportamento para atender às necessidades de uma equipe, de um grupo de amiguinhos que ele está lá. E aí o que é que acontece? Todas essas decisões vão nos desequilibrando e nos abrindo para mais influências. E aí a gente começa a piorar e descer cada vez mais a ladeira. Então, quando a gente percebe pelo menos um quesinho de querer mudar, vamos abraçar aquele camarada, vamos envolver aquele camarada, vamos trabalhar junto com ele, fazer ele perceber que ele tem uma participação ativa naquilo que ele está fazendo. Ele tem uma responsabilidade ativa. Quem procura a casa espírita, gente, quem procura a casa espírita, quem procura um tratamento espiritual ou um tratamento psicológico, hipnoterápico, psicoterápico, quem procura qualquer coisa dessas, está querendo um convite de mudança para a vida dele. Quem procura esse tratamento está querendo isso aí. Nós precisamos exatamente entregar isso aí a ele. E a casa espírita é repleta de oportunidades para essa transformação. Mudar, gente, a percepção da realidade dessas pessoas. Quando você começa a mudar a ideia que essas pessoas têm de um determinado aspecto, de uma determinada percepção da realidade, aquela pessoa começa a alimentar dentro dele coisas melhores. É simples. Uma vez eu falei um exemplo aqui bem interessante, que cabe muito nesse processo. Uma vez eu conversando com a pessoa diz, eita, só vou dormir 2 horas. Cochilar, né? Tirar um cochilo, só vou cochilar 2 horas. Eu disse, vamos mudar o modo de pensar? Diga assim, eita, que bom, vou dormir 2 horas. Olha que coisa maravilhosa. Simplesmente o modo de você pensar, muda a percepção dessas coisas. Um amigo no trabalho, acho que foi ontem, ele disse, e aí, João, tudo maravilha? Eu digo, rapaz, está tudo ótimo, estou vendendo felicidade, se você quiser divida até em 10 vezes. Brincando, mas por quê? É a minha percepção de vida. Se eu estou com problema, ele vai resolver meu problema? Não vai. Se eu chego para ele e descarrego todo o meu problema, vai adiantar alguma coisa? Não vai, eu só vou alimentar aquilo de ruim que está dentro de mim. Se eu chego para ele e digo, só se for para tu, bicho, porque para mim está uma merda, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Agora, se eu tento mudar a minha perspectiva de vida, encarando as coisas de um fato diferente, de um fator diferente, de uma ótica diferente, aquilo vai não alimentando coisa ruim dentro de mim. E não alimentando coisa ruim dentro de mim, eu já estou fazendo muita coisa. Daqui a pouco eu consigo alimentar coisa boa. Daqui a pouco eu consigo tentar vencer esses pensamentos negativos. Daqui a pouco eu consigo mudar a minha ótica de vida. Quando nós passamos a assumir esse processo, a mudar essa transformação, essa percepção de realidade que a gente tem, e às vezes é uma questão de palavras, só palavras, não precisa mais do que isso. A gente se liberta de tanta coisa, gente, que vocês não têm noção. A gente se liberta de coisas profundas, apenas mudando nossos pequenos comportamentos do dia a dia. É interessante, eu me lembrei de um fato agora muito interessante. Eu atendi um jovem que ele estava, para vocês terem uma ideia de que nível chegou a fobia desse cidadão, ele estava com fobia de 3 coisas na vida dele.
Ele não conseguia simplesmente interagir com essas três coisas, mas não conseguia mesmo. Era fobia de medo de sair correndo ou se esconder. Um era a tia, outro era a esposa e outro era o quarto dele. Você para ver que tipo de situação esse camarada estava. Ele não estava vivendo, ele simplesmente estava vegetando. O que é que acontecia naquele processo? Aquele camarada, ele criou para si uma ideia tão forte de que tinha prejudicado uma determinada pessoa, de que tinha passado toda a vida prejudicando aquela pessoa. Criou dentro dele uma culpa tão forte, uma culpa tão imensa, que essa culpa gerou desse camarada essa fobia dessas pessoas a quem ele atribuía que tinha prejudicado. E por que o quarto? Porque aconteceu lá. Vejam simplesmente o modo de pensar. Quando você trabalha esse modo de pensar, você se liberta dessa prisão que você mesmo se coloca. Aí o que é que acontece? Ele não consegue dormir bem, aí começa a tomar remédio, não consegue interagir com as pessoas que convivem com ele, aí começa a ter problemas dentro de casa, começa a ter desentendimentos dentro de casa, ameaça de separação, começa a magoar as pessoas que gosta, que ama, mas que está magoando porque esse comportamento, ele não consegue controlar esse comportamento, e gera toda uma série de situações por conta de um entendimento errado numa atitude que aconteceu há 20 anos atrás. Então a gente precisa ter muito cuidado com como a gente entende as coisas. E aqui na Casa Espírita a gente consegue esclarecimento para observar melhor as nossas vidas. A gente consegue esclarecimento para avaliar os fatos das nossas vidas. A gente consegue o tratamento que depende simplesmente da nossa escolha. E se nós escolhermos e se nos comprometermos com a atitude mental correta, o tratamento funciona e nós somos os principais executores desse tratamento, porque não é ninguém que vai fazer. Ninguém na Casa Espírita, eu tenho certeza que Vaguinho não vai botar injeção na veia de ninguém, não vai dar comprimido para ninguém tomar, não vai botar oxigênio para ninguém cheirar. O tratamento é íntimo e meu e particular. Então quem faz sou eu. A escolha é minha. O tratamento que nós escolhermos, seja ele qual for, do centro espírita, no centro de macumba, que também funciona, se o cara acreditar, funciona. Na casa católica, na casa protestante, no psicólogo, no hipnoterapeuta, no cara que aplica reiki, no templo Seishonoye, o tratamento que nós escolhermos, se nós estivermos envolvidos com aquilo ali, se nós realmente escolhermos, simplesmente a gente vai encontrar a transformação que a gente quer. Porque, gente, para falar a verdade para vocês, a transformação não está no tratamento, não. A transformação está na gente. No desejo que a gente alimenta. E quando nós alimentamos o desejo, eu lembro de Jesus, se quisermos, os nossos demônios, entre aspas, aqueles demôniozinhos que a gente guarda aqui dentro, aqueles demôniozinhos que a gente alimenta com nossos pensamentos errados, com nossas vontades erradas, com comportamentos errados, se nós quisermos, todo e qualquer tratamento em que nós estivermos empenhados, com vontade, com escolha e atitude mental correta, todo e qualquer tratamento funciona. Se for na casa espírita, melhor, porque além do processo do tratamento, você tem o amparo da espiritualidade, tem os trabalhos. Gente, se envolver nos trabalhos da casa espírita, eu falo isso por experiência própria, é uma oportunidade libertadora. Porque a gente começa a ver pessoas que têm o mesmo problema da gente. E a gente começa a entender que a gente não está sozinho no mundo, nem que a gente é o pior que existe. Nós somos simplesmente pessoas. E pessoas erram. E errar faz parte do processo de acertar. Para que a gente acerte, a gente tem que errar. Então é natural a gente cair. O que é ruim, o que é errado, o que é prejudicial, é continuar lá embaixo. A gente precisa se esforçar para ir subindo cada dia mais. Escorrega, depois levanta de novo e continua naquele processo de crescimento íntimo, de transformação, de renovação, conforme o esforço e a dedicação que a gente der ao nosso tratamento. A gente der a nossa escolha.
Jesus, a gente aprende muito, né, na questão da hipnoterapia a trabalhar e a alimentar o poder da mente, né, o poder da imaginação, o poder da crença, o poder da fé. E era só isso que Jesus fazia. Jesus trabalhava com a fé de todo mundo, com a fé das pessoas. Tu crês que eu te posso curar? Tu achas, o que tu queres que eu te faça? Se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer a essa montanha, se move daqui para lá e a montanha vai se mover. E nesse processo, Jesus simplesmente dava àquele que cria a capacidade de se transformar. Nós somos esses que estamos sedentos por essa capacidade. Me lembrei de um fato agora muito legal. Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, talvez menos, ligou um cidadão para mim, de outra cidade, de outra cidade. E enquanto ele estava ligando, falando comigo no telefone, eu não conseguia escutar o que ele estava falando, porque ele estava chorando o tempo todo. Ele começava a falar do problema dele, ele chorava. Ele simplesmente não conseguia. Ele estava num processo depressivo tão profundo que ele não conseguia nem se comunicar. Vem-te embora para cá. Aí ele fez a viagem, chegou aqui, a gente começou a atender, fizemos uma série de situações, mas o que foi mais importante nesse processo? Eu cheguei para esse camarada, eu me lembro dessa expressão porque eu usei exatamente para chocar ele. Porque ele estava chorando tanto que eu tinha que fazer alguma coisa para parar aquele choro. Eu tinha que me comunicar com ele, ele estava sem conseguir se comunicar. E eu cheguei para ele e disse, amigão, o que é que tu quer sair por aquela porta e deixar aqui nesse consultório? Aí ele parou assim, parou para pensar. Aí disse, essa sensação que está aqui. Eu disse, pronto, então vamos buscar essa sensação que está aí. E a gente fez todo um processo, mas quem fez o processo foi ele. Quem fez todo o processo íntimo foi ele. E ele simplesmente se permitiu ser trabalhado, assim como aqui na Casa Espírita. Quem faz todo o processo somos nós. Quando terminou o processo, quando terminou o tratamento, eu conversando com ele, ele já não estava mais chorando, aí eu disse, sim, agora me conta aquela história que tu não conseguisse contar quando tu chegasse. Aí ele foi, não, porque aconteceu isso, e perdi isso, e fiz isso, e me dei mal na cima, aconteceu isso, não sei o que, tal, tal. Ele falou uns 20 minutos de uma história bem triste, que fazia até o burrinho da carroça chorar. E ele não chorou. Aí eu disse, amigão, cadê aquele choro que estava aí? Ele fez, eita, sumiu. Eu digo, pois é, sumiu, simplesmente. Por quê? Porque ele se permitiu, ele queria o processo. Aquele camarada do começo da história, quando eu comecei falando com vocês, que o irmão ligou para mim, ele não queria o processo. Se você vem aqui para a Casa Espírita e você diz, eu vou para a Casa Espírita, vou fazer o tratamento e está tudo certo, e você não tem comprometimento, a Casa Espírita faz o tratamento porque a Casa Espírita é uma casa de caridade, mas não funciona. Não vai, como eu gosto de dizer, eu digo, não funfa. Não vai, não funciona. Precisa do nosso envolvimento. Jesus, que era o homem, precisava do nosso envolvimento. Quanto mais a gente que é fraco. A gente que não tem a condição fluídica que Jesus tinha. Nós temos duas escolhas, gente. Quando nós iniciamos um processo de autoconhecimento, quando nós iniciamos um processo de querer mudar, de querer transformar, quando nós iniciamos de verdade um tratamento espiritual, um tratamento íntimo, um tratamento mental, quando nós iniciamos esse tratamento, nós temos duas escolhas. Ou viver ou sofrer. Porque a partir daquele momento, quando você se decide a fazer, ou você vai fazer até o fim e você vai viver tranquilo, mudar e viver tranquilo, ou você não vai mudar, você vai ficar exatamente onde você está e você vai sofrer pra caramba. Eu, às vezes, eu sou meio chato, eu já disse a vocês, né? Mas eu, às vezes, faço isso no consultório. Às vezes, olho para a pessoa e digo, amigão, quando tu cansar de sofrer, tu me procura? Simples assim. Porque não adianta eu fazer alguma coisa se o cara não quer. Quando você vai falar com uma pessoa, chega aqui, Vaguinho, eu estou precisando fazer um tratamento espiritual. Aí Vaguinho faz, João, olha, toda quarta-feira tem, eita, Vaguinho, quarta-feira eu não posso porque eu tenho o jogo lá do pessoal. João, tu não pode mudar o jogo, não? Não, posso não, o jogo é importante. João não quer. Simplesmente João não quer. Quando o cara começa a botar defeito, começa a botar dificuldade, começa a botar empecilho, ele não quer. Ele está fazendo alguma coisa, o subconsciente dele, que Freud vai chamar de inconsciente, mas o subconsciente dele está arranjando desculpas para que ele não faça.
Por quê? Porque de repente, se ele se tratar, se ele deixar de ter aquela depressão, se ele vier para a casa espírita e deixar de ter aquele problema de dependência química, mamãe vai deixar de gostar de mim. Papai vai deixar de me dar dinheiro. A minha esposa vai deixar de fazer cafezinho na cama quando eu estou dodói. Então, muitas vezes, o camarada não quer porque ele tem um ganho secundário. E quando o camarada tem um ganho secundário, gente, a gente não consegue concorrer com ganho secundário. Nem a casa espírita. Nem Jesus consegue concorrer com ganho secundário. Jesus olhava para o camarada e dizia, o que queres que eu te faça? E o camarada dizia, que eu seja curado, Senhor. E se ele sentisse verdade, honestidade, porque Jesus sabia o que ia no coração dos homens. Se ele sentisse verdade e honestidade, ele fazia, pois seja feita de conforme a tua vontade. E fazia. E o milagre acontecia, e o tratamento acontecia, e a cura acontecia. Mas no final, Jesus não saía por aí dizendo, fui eu que te curei. Não, ele dizia, tua fé te salvou. Essa é a responsabilidade de cada um de nós que está aqui hoje. A nossa fé, a nossa crença, a nossa vontade é a única coisa que pode nos ajudar. Tá bom? E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom, pessoal, com uma palestra dessa, né, muito importante a gente entender que quem nos ajuda somos nós mesmos, né? Como o João disse, até Jesus colocou dessa forma. A tua fé te curou. Ninguém cura ninguém. Nem ele mesmo disse que curou ninguém. Então, é muito importante a gente entender isso. A mudança é íntima. E quando o João disse que a casa espírita, na realidade, ela ajuda muito, porque ela ajuda tanto nessa cura do seu espírito, como também esclarece. Você faz uma reforma íntima, porque a partir do momento em que você se conhece, e você sai daqui preparado, com uma visão diferente de mundo, você vai lá para fora e age de forma diferente, portanto, agindo de forma diferente, você consolida a sua mudança. Isso é que é importante. Mas, bom, gente, eu queria fazer um aviso aqui para vocês, é o seguinte, nós já estamos na nossa campanha aqui do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, do Natal Sem Fome. Então, nós estamos fazendo a campanha da doação de cestas básicas. No ano passado, em dezembro, nós fizemos uma festa maravilhosa, conseguimos arrecadar aproximadamente 1.000 cestas básicas, e esse ano nós queremos superar essas 1.000 cestas básicas. Nós distribuímos tanto aqui, numa festa maravilhosa, linda, em que eu terminei sendo um Papai Noel improvisado, Papai Noel mais magro do mundo. Fiquei tão esquálido que quase que apedrejava o Papai Noel aqui, né? Mas não, foi lindo, foi a coisa mais linda do mundo. E depois nós conseguimos distribuir mais cestas básicas nas comunidades. Foi uma coisa maravilhosa, só vocês vendo a alegria no rosto das pessoas quando recebem essas cestas básicas. E esse ano nós temos um motivo ainda mais especial para doar essas cestas, porque nós vamos fazer em homenagem ao nosso idealizador do Natal Sem Fome, que foi Cervantes Soares, que começou esse Natal Sem Fome aqui no Chico Xavier, e que desencarnou há uns 2 meses atrás, há 60 dias atrás. E esse Natal Sem Fome é todo especial para nós, porque tem a marca de Soares, e nós queremos fazer um Natal Sem Fome maravilhoso e arrecadar muito mais do que 1.000 cestas e beneficiar muita gente. E na ceia de Natal, estar fazendo essa ceia de Natal e ao mesmo tempo pensando assim, puxa vida, as pessoas estão aqui conosco também, elas estão felizes nas casas delas, se alimentando e se sentindo bem, e com o coração repleto de felicidade junto comigo aqui. É tão importante, é muito pouco, lógico que é muito pouco, né? A gente deveria fazer todos os dias um bem, mas é tanto para as pessoas que não têm. Tá? Então, se vocês puderem fazer isso, tanto as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook, mas também para todos vocês que estão aqui conosco, graças a Deus, a cada noite de quarta-feira a gente vê mais pessoas novas, pessoas que vêm aqui pela primeira vez,
e eu agradeço muito essa presença de vocês. Eu já disse aqui que as primeiras vezes que eu comecei aqui nas quartas-feiras, vinha eu e os espíritos, né? Eu dava palestra sozinho. Teve um dia aqui que eu fiz a palestra, pensava que estava transmitindo para o Facebook, pelo menos para o Facebook, né? Mas fiz a palestra todinha e o microfone não estava funcionando para o Facebook. Teve gente que tirou onda do lado de lá do Facebook, disse, da próxima vez, por favor, coloca a legenda embaixo para a gente entender, porque não saiu o som não. Quer dizer, eu falei só para os espíritos mesmo. Então, hoje em dia, graças a Deus, essa plateia maravilhosa aqui, eu estou muito feliz. A cada quarta-feira vai aumentando o público. E isso, sei lá, deixa a gente muito feliz, porque cada vez mais, muitas pessoas disseram até, não, essa palestra sendo transmitida pelo Facebook, o povo não vai sair de casa não. Eu digo, não, aí é que vai trazer gente de casa para vir para cá, para o Centro de Estudos, para o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, porque as pessoas querem vir, querem participar, querem perguntar, e querem também participar do nosso passe magnético, que agora vocês podem fazer a fila e depois tem um copinho aí com a água fluidificada que vocês podem tomar. E mesmo que não façam o passe, vocês podem tomar água fluidificada. Isso é fluido puro, magnetismo puro que vocês vão ingerir. É um tratamento também, tá certo? Então podem fazer a fila aí devagarinho. Muito obrigado pela presença de vocês, tá, gente?